tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula sobre o NHB. Comentamos no último vídeo que é um trabalho que a gente está fazendo ainda a nível de comentar, né, de entender como que a gente pode contribuir, mas de fato querendo contribuir, né? Então, nos próximos meses aí você vai ver a Logos comentando também sobre outras Olimpíadas. Acho que agrega bem ao canal, né? Não vai ser só sobre Enem. E bom, eu prometi, né? Nós prometemos enquanto equipe de estar trazendo para vocês aí o que seria um cenário da quinta fase, né? Essa já é considerada, e inclusive muitas escolas, né, instituições postando que seus alunos estão na final estadual, beleza? Por quê? Porque dessa fase vai sair o que seriam os finalistas e os vencedores, né, de uma regional, para aí sim a sexta fase ser presencial lá em Campinas. Então, parabéns a todos aqueles que estão assistindo o vídeo, porque certamente você está na quinta fase. Você que é curioso da história, você que está acompanhando aí, né, o que seria esse trajeto, também é legal. Seja muito bem-vindo. Depois comenta aqui o que é que você achou da aula. Galera, então, mudou, né? A quinta fase passou por diversas alterações e eu acho que vale a pena a gente fazer apenas comentários que de fato sirvam tanto para responder os dossiês, acredito que as equipes que estão no caminho aí de execução já fizeram isso, né? Mas eu quero comentar, por exemplo, sobre o primeiro dossiê, porque a lógica de aplicação, né, das questões, elas vão ser as mesmas. Então, acho que respondendo um dossiê, vou contribuir, né? A Logos vai estar contribuindo aí com o cenário dos outros dossiês. Bom, depois disso, nós temos aqui a segunda parte dessa tarefa, que são as questões dissertativas. Eu estou aqui com o documento do ensino médio, tá? Então, achei interessante pegá-lo, por quê? Porque o fundamental também está com uma dissertativa e é apenas uma, diferentemente do ensino médio, que tem duas dissertativas. A lógica muda um pouco, mas a lógica da primeira é a mesma que aparece no F2. Então, como a gente vai estar trabalhando aí de forma mais abrangente, né? Então, não vou precisar fazer um vídeo para o F2, por exemplo, um vídeo para o médio. Esse vídeo do médio serve para o F2. Não vou te dar uma resposta, tá? Acerca da dissertativa. Eu quero te ajudar a construir o teu texto, né? Inclusive considerando algumas características que a fase 5 solicitou. E nós temos a questão das migalhas, que foi um desastre, né? Na fase inicial, justamente porque tacaram IA na atividade e ela acabou sendo de certa maneira prejudicada, né? Então, a terceira etapa aqui dessas tarefas é exatamente as migalhas, e as migalhas é só para explicar exatamente como é que você fez aí e certificar que você realmente conseguiu concluir a tarefa. Então, eu enumerei coisas aqui só de forma aleatória, tá? Enquanto eu estava comentando. As tarefas nessa quinta fase foi dividida em três fases. A primeira é a resolução desses dossiês, e aí eu vou comentar o primeiro. Posteriormente, eu vou comentar a questão dissertativa e posteriormente eu vou comentar a questão ou as migalhas, beleza? E você que está se preparando para o Enem, né? Vai ter aí uma folguinha da UNHB. Não esquece de vir aqui nas playlists, tem aulas semanais acontecendo aqui no canal. Inclusive, estamos num projeto de História do Brasil ainda esse mês. Acho legal, você curioso da história, né? Você que amante da história, gosta de estudar história, seja bem-vindo ao canal. Galera, beleza então. Vamos para a nossa primeira questão, abrindo aqui esse dossiê. E o que é que aconteceu aqui, né? Eu considerei que essa parte da tarefa do NHB, ela foi muito mais de atenção, sabe? Tipo assim, é o NHB pedindo que as equipes elas se concentrem mais, elas se atentem ao que está posto enquanto fonte, enquanto documento. E isso ficou muito claro com as questões que foram postas, né? Por exemplo, em todos os dossiês tem um documento. E aqui lembra-se muito, né, das fases anteriores, só que não mais com aquela perspectiva de que vale 5, vale 4, vale 0, vale um, porque algumas alternativas aqui elas realmente fogem muito da proposta. Então é muito mais de tipo, o que é que esse documento está dizendo, né? Questionar o documento é a primeira coisa que a equipe deve fazer, tá? Esse documento aqui, quem produziu?
de que tempo ele é, inclusive são as perguntas que se relacionam ao próprio documento. E foram documentos diversos, né? Aqui, por exemplo, já que a gente ficou de analisar um, o documento 060 é um documento eh, a nível de legitimar, né? Inclusive, guarde bem essa palavra, a gente vai comentar sobre essa, essa, esse termo, né? Legitimar. Porque você vai ter aqui um tema que traz uma crítica, certo? Mas também ele traz uma afirmação de dizer que esse lugar, né, da mulher, ele não é um lugar que é escolhido por outras pessoas. Na verdade, ele é reafirmado pela própria mulher, pelo desenvolvimento, pela ciência, por um lugar que lhe é de direito, por uma conquista que lhe deveria ser assegurada. Então, essa cena que aparece aqui é exatamente nessa construção de conhecimento. E aqui você tem, né, uma leitura voltada a isso. Aqui a própria legenda da imagem traz um pouquinho acerca de como o fomento, né, o investimento às mulheres na ciência está sendo feito aqui ao longo do tempo. E você tem aqui no final uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que é um relato de caso. E aí, o que é que acontece? Em relatos de caso, é bem importante vocês entenderem primeiro o tema do documento, eu acho que você já entendeu, mas também as características, o teor dele, qual é a função desse documento. Ela vai descrevendo aqui a experiência dessas estudantes, para no final fazer o que a gente chama de uma, não a elaboração de uma crítica, mas de uma conclusão voltada a explicar o porquê que esse artigo se faz importante. E aí eu queria fazer essa leitura final com vocês, tá? Vamos lá. Monique Colasso, graduando em farmácia, mas que reforçou a necessidade de uma pluralidade de profissionais para que uma instituição de pesquisa científica como a Fiocruz cumpra sua missão. E aí, abre aspas. Quem está na dúvida, saiba que há muito espaço para o desenvolvimento profissional, mesmo fora das bancadas, porque a ciência precisa de todas vocês. Fecha aspas. Então você vê que não é só para informar, né, esse documento. É um documento com um caráter de reafirmação, né, de qual é o lugar dessas mulheres, que existe um campo da ciência onde sim essa classe feminina foi dada como subalterna, como esquecida, como não valorizada, mas o papel do documento está sendo esse, trazendo, obviamente, junto com essa ideia, um relato, né? Ou, na verdade, relatos acerca desse cenário. Então, isso é muito importante, eu acho que isso é crucial para a gente agora olhar com carinho para todos os outros dossiês, fazendo essa leitura sempre crítica, tá? Vou até colocar um passo a passo aqui para caso você ainda tenha se perdido um pouco no documento ou nos documentos. Então, primeira coisa, qual o tema do documento? Tema central, beleza? Segunda coisa, qual a crítica? O que é que ele propõe para a gente pensar esse documento? E terceiro, qual o objetivo dessa fonte? Quem escreveu? Por que escreveu? São perguntas da história, né? São perguntas que contribuem bastante para a gente poder entender aí de que maneira a história ela pode sim, né, ser reinterpretada sob análise de fatos, de documentos. Ok? Então vamos às questões. Você já conseguiu pegar aí como é que funcionam esses dossiês, né? Então agora o nosso trabalho é colaborar nessas questões. E aí eu quero te mostrar aqui qual que é a cena dessas questões, né? Como é que elas aparecem e tudo mais. Aqui são explicações da própria NHB. Mas vamos lá. Dossiê. Olha as alternativas, gente. Preste atenção. O item responsável por organizar. Olha a pergunta. Organizar, produzir e fazer circular este documento foi. Para quem teve a leitura atenta, reconheceu que foi a Fiocruz que produziu esse documento. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer, professor? Pesquisar, cara. Pesquisar o que é a Fiocruz, o que é que ela representa, como é que ela nasce, né?
Por que que ela é importante? Qual o trabalho que ela tem na sociedade? E aí ela, obviamente, é uma instituição. Acredito que vocês devem ter ficado entre. Vou até colocar aqui de outra cor para ficar mais fácil. Vocês devem ter ficado entre Estado e academia, né? Por quê, professor? Porque certamente, pesquisando a Fiocruz, você sabe que não é imprensa, não é um coletivo de pessoas, não é um indivíduo. E, obviamente, claro que é possível identificar. Claro, quero contribuir fazendo o seguinte: não vou te dar resposta. Quero que você pesquise. Pesquise o que é a Fiocruz. Você fez isso? Ou você, tipo, é isso aqui. As equipes precisam pesquisar. Vocês chegaram nessa fase com êxito e, obviamente, vai precisar fazer isso com mais cuidado. Beleza. Olha a questão 2 aqui. Este documento foi produzido, gente, é um cuidado que vocês têm que ter, que já apareceu também em outras tarefas, né? Que é o que, professor? É você não ficar perdido no contexto de produção, que significa origem, e publicação, beleza? A origem é quando o documento foi feito, a publicação pode ser feita posteriormente, por exemplo, tá? Então, muito cuidado, dá para olhar isso nas referências dos documentos. Então, também não vou te dar resposta. Esse vídeo aqui é para te ajudar. Esse canal está aqui para elucidar aqueles que não têm acesso a um professor, não têm acesso, muitas escolas, né, não conseguem dar uma estrutura tão legal, então a gente tenta ajudar da melhor forma. O item 3. Sobre a forma deste documento, é plausível pensar, olha como é importante ter pesquisado o documento e ter feito aquelas perguntas. Esta fonte histórica, esse é o trabalho do historiador mesmo, né? O que é que essa fonte faz? Aí ela vai dar as opções, né? Apresenta análise externa independente sobre a Fiocruz produzida por veículo de fora da instituição. Você vai ter que pensar aqui, tá? Cuidado com os termos. Tenta entender primeiro o que é a Fiocruz para que a sua resposta colabore exatamente com a sua pesquisa. Beleza? Ok. A relação do documento 2 com o tema mulheres cientistas, mulheres na ciência, se dá de forma, então, com aquela pergunta que a gente fez lá no começo: qual o objetivo desse documento? Qual a finalidade dele? Ele tem quais interesses? E aí é óbvio que você vai conseguir analisar a partir desses termos, né? Diferencia aí o conceito de explícita. Explícita é o que está na cara, tipo assim, está muito claro que esse documento faz isso, tá? O implícito é o que não está dito. Você precisou pesquisar para entender, você precisou parar um pouco, refletir para de fato entender o que é que está acontecendo. Então, cuidado com o conceito de explícito e implícito. Explícito está claro, implícito está para ser analisado, descoberto, compreendido. Tudo bem? Beleza? Ok. Item 5. Para sustentar o que diz este documento, então preste atenção. O conceito de sustentação tem a ver com afirmação. Esse documento, ele se torna importante porque ele afirma o quê? O que é que ele mobiliza junto com o próprio documento em si? E aí, vamos lá. Aqui vai ser importante você já ter elaborado uma crítica sobre os documentos. Poxa, esse documento aqui, ele critica tal coisa. Então, ele está narrando isso. Procura sempre uma alternativa crítica. É isso que o NHB quer, beleza? Não é o que você acha, não é o que você pensa. É o que a banca, né? O que a instituição, que é a Unicamp, está pensando sobre. Beleza. E aqui, olha só as perguntas, como é importante fazer perguntas às fontes. A principal intenção deste documento parece ser, o que é que ele está fazendo? Ele está colocando uma lei, que é normatizar, ele está afirmando, né, legitimando, ele está contestando, o que seria criticar, ele está informando, está expressando experiência. Essa aqui certamente você não vai marcar, beleza? Item 7. Este documento cobre um evento dirigido a meninas, com finalidade declarada de estimular vocações científicas femininas, lida historicamente, e olha só quantas respostas, inclusive, os outros itens, né, eles acabam dando. Acho uma boa vocês analisarem isso também.
Esta fonte indica que, então, gente, de novo, é, é meio que as intenções de novo, né? Mas de forma agora pensando no coletivo. Essa é a dica que eu posso dar sem entregar a resposta do item 7, ok? Sua alternativa precisa pensar o coletivo, o que a gente chama de pluralidade, considerando mais mulheres, mais meninas nesse campo, o, o que seria a classe feminina como um todo, né? Beleza? Gente, o item 8, de novo essa abordagem de fonte histórica, ao usar este documento como fonte histórica sobre a situação das mulheres, é mais adequado considerar que ele. Então, de que forma, olha só, acho que tem uma pergunta que dá para a gente colocar aqui, né, nesse item. Qual a forma que essa fonte contribui? Como que ela faz isso ser importante? Esse debate que ela pôs, como é que ela faz isso ser importante? Qual a forma que essa fonte contribui? Essa é uma pergunta importantíssima. Beleza? Todos os outros dossiês seguem a mesma lógica, então esse vídeo não vai ficar enorme. Isso aqui é para te ajudar, te dar uma luz, beleza? Inclusive, me diz aí se ajudou mesmo. E a segunda parte da tarefa é a dissertativa. Acho que essa é que está fazendo todo mundo perder aí os cabelos que se tem, né? Os jovens perdendo cabelos. Tudo bem, vamos lá. Acho que a primeira coisa aqui é a gente ter cuidado com o enunciado, beleza? Deixa eu só mostrar aqui para você o que é que está acontecendo com muitos alunos. Somente observando os grupos, né? Observando eh, alguns, alguns alunos que ficam postando o gabarito e ficam olhando assim, tá. Gente, vamos lá. A dissertativa, essa primeira, ela pede para que você leia com atenção o enunciado. Gente, o enunciado, ele é um tutorial, pô. Tá ligado? O enunciado, ele é um tutorial. Como assim, professor? Ele é um passo a passo. Você não pode simplesmente fazer um texto achando que é o que você acha, é o que você quer colocar. Você precisa seguir o enunciado. Toda e qualquer proposta de dissertação vai passar por essa mesma lógica. Eu preciso atender a esse enunciado, a esses critérios. E me parece que algumas pessoas estão escrevendo pensando em outras bancas. Por exemplo, quem está no ensino médio está achando que está escrevendo para o Enem. Gente, você não está escrevendo para o Enem, pô. Cuidado, não é o Enem. Se você é de outro estado, né? Eu sou aqui de Alagoas, por exemplo, nós temos vestibulares como a Uncisal e outros tantos, e concursos. Você não está escrevendo para concurso, cara. Tem gente aí que está colocando várias coisas, várias narrativas que não faz sentido. Vamos analisar o enunciado. Preste atenção. Detalhamento dos campos de resposta a ser enviada, relação entre documentos. Acho que é a primeira coisa que a gente vai ter que perceber junto, né? E aí, ó, preste atenção. Aqui dentro da proposta, nós temos o que seria o seguinte. Aqui eu não vou conseguir ver, né? Tô com PDF, gente. Mas, ó, você que está aí com o que seria o site, tá? Eu vou colocar aqui nessa parte em branco, porque certamente você vai abrir a questão dissertativa e você vai colocar junto comigo, tá? Vamos lá. Tutorial, tutorial da dissertação. Preste atenção. No enunciado da questão, nós temos algumas coisas que você precisa obrigatoriamente citar. E aí eu quero te convencer a pensar nisso, te contando o seguinte: tu acha mesmo que diversos textos do Brasil inteiro vão ser lidos de forma profunda?
Vamos pensar, por exemplo, agora que veio aqui pensando no Enem. Você acha que a redação do Enem, ela é corrigida de uma forma assim, nossa, o que é que ele quis dizer, hein? O que é que esse aluno quis pensar? Não, gente, não dá. Isso é impensável imaginar que um profissional consegue fazer isso, porque são muitos textos. Então, vocês precisam ser pragmáticos. O que é um pragmatismo? Olhar para o texto que você fez e olhar para o que a gente vai colocar aqui agora. E perguntar, rapaz, eu fiz isso no texto. Se eu não fiz, vou perder ponto. Não existe, gente, um cenário onde o seu texto vai ser lido com crítica. Claro que vai ser lido, tá? Não tô dizendo que o seu texto não vai ser lido, que o NHB é incompetente. Mas você não pode imaginar que se a sua resposta não atender critérios, ela vai ser considerada porque ela ficou muito longa, porque ela ficou muito rebuscada. Não é sobre isso. É sobre atender o enunciado. E a primeira coisa que ele pede, preste atenção, é para que você cite os documentos. Professor, mas e se eu colocar o que eu entendi acerca dos documentos? Tá, quais documentos? Cite os documentos. Professor, o que é que eu posso citar? Primeira coisa que você pode citar, ou é o número do documento, tá? Como a gente leu, por exemplo, o 062, tá? Ou o nome do documento, caso na sua proposta de texto você consiga aí, né, nos 1000 caracteres, que é um desafio também, encaixar o nome todo do texto, beleza? Mas você precisa citar os documentos. Quantos são, professor? Dois, beleza? Nome dos dois, ok? Outra coisa, gente, para elaborar o que seria uma crítica, uma reflexão, e é já a segunda coisa, tá? Elaborar uma reflexão. No mínimo, você tem que citar o que esses textos, o que esses documentos, perdão, os documentos falam. Tipo assim, não é possível que você escreva um texto imaginando que o corretor sabe qual é o documento que você está fazendo a leitura, a crítica, a reflexão. Ele não sabe. Ele pode até saber a nível de ter lido, mas, tipo assim, não é a obrigação dele se não tem um breve comentário acerca desses documentos. Então, para elaborar uma reflexão, tá? Descreva de forma breve, tá? O documento. É aqui que a gente vai pensar em uma tese, tá? Tipo assim, o que é que eu quero? O que é que esse documento diz pra gente enquanto equipe, ok? Depois de fazer isso de forma breve, ok? Você vai relacionar esses documentos. Você vai começar agora a comparar um com o outro, relacionar os arquivos. Como assim, professor? Você vai dizer que o arquivo X, que conversa sobre isso, dialoga, se conecta, converge, conversa. Utilizar conectivos vai ser muito importante aqui, tá? É preciso que você realmente construa uma ponte entre o documento um e o documento 2 do seu texto. Para no fim, preste atenção, e aqui você vai ter que, obviamente, ter um trabalho maior, né? Porque esse quarto passo ele envolve três coisas. Você precisa exemplificar, e aí vale a pena você citar um historiador, uma mulher, comparar, explicar, comparar e refletir de novo. O seu texto precisa concluir com uma reflexão, beleza? Sobre o tema, né, que você falou. Então é meio que uma conclusão, só que não é uma conclusão de Enem, preste atenção, não é detalhamento, não é citar órgão, não é fazer uma proposta de intervenção, não é nada disso. Aqui você vai fortalecer o argumento do seu comentário. De que forma, professor? Citando mulheres cientistas, né? Mulheres cientistas, historiadoras, ok? De preferência. Não vai citar esse povo internacional, não. Cita brasileiras, tá? Valorize o que a própria Olimpíada traz como proposta, ok? Isso é muito importante.
Gente, e essa é a cena que eu acho que faz muito sentido vocês considerarem para que o texto siga pelo menos um caminho, né? Siga esse tutorial, siga esse passo a passo, ok? Para o ensino médio, tem mais uma dissertação, e aí já é uma dissertação menor, né? Ó, 750 caracteres. Aqui você já tem um teor opinativo no texto, tá? Então, conectivos, é preciso que vocês pensem. É a mesma lógica do outro, mas agora é uma proposta diferente. Mas conectivos que remetam à equipe, tá? Remetam à equipe. Não tenha medo de responder essa questão com a equipe se debruçou diante de tal tema, a equipe esteve em dúvida, chegou em consenso, analisamos, sempre em terceira pessoa ou citando a equipe, tá? Analisamos ou a equipe. Obviamente, se repetir muito, né? O grupo. Aí você já vai pensar em sinônimos, ok? O grupo, a discussão. É aqui que você vai pensar dessa maneira, ok? Então, mais uma dica também para que você consiga visualizar de forma clara. Gente, e as migalhas? Realmente, né? É a tentativa da NHB corrigir o erro que ela fez tacando IA lá na outra. Então é isso, cuidado. Acho que o termo, a dica que eu tenho aqui é cuidado, né? Divide a equipe aí, são 3 pessoas, cada um analisa uma tarefa, né? Depois vocês juntam, comparam, ok? E acho que é isso. Não queria que esse vídeo ficasse tão longo também, né? Até para ajudar vocês a fazerem esse movimento de discussão, comparação. Mas no final das contas, a gente acaba ficando aqui mesmo, tá bom? Gente, muito legal ter contribuído até aqui no NHB. A sexta fase já é presencial, né? Então, esse material que a gente produziu é muito mais para ajudar você. Mas no próximo ano, né, na ONHB, se sair uma edição aberta para todos os públicos, teremos conteúdos por aqui. Então, até mais.